Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, não permita nesta noite que eu desça deste púlpito sem antes ter proferido a tua mensagem para o teu povo. E não permita, Senhor, que nenhum de nós saia deste lugar sem que tenhamos ouvido claramente a tua voz a nos falar. Tua voz que é majestosa, tua voz que é poderosa, tua voz, Senhor, registrada para nós na tua santa palavra, mais poderosa do que um martelo que despedaça a rocha, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até o íntimo do nosso ser. Vem, Senhor, quebrantar o nosso coração mais uma vez e vem nos ferir nesta noite pela tua palavra, não com o intuito, Senhor, de nos arruinar e de nos destruir, pelo contrário, com o propósito único de nos limpar, de nos transformar, de renovar as nossas mentes e corações, para que sejamos capazes de experimentar a tua boa, santa, agradável e perfeita vontade. Ó Pai, faze tudo isso pela tua intervenção divina e soberana nesta noite e para o louvor da tua glória. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Em meados do século XX, 2 romances futuristas conquistaram a atenção de multidões de leitores ao retratarem 2 visões muito diferentes do futuro. O primeiro romance se chamou 1984, do autor George Orwell. Neste romance, o autor retratou um futuro marcado pela opressão externa de um personagem chamado Big Brother, o nosso Big Brother, né? Um grande irmão, que representava o quê? Um estado tirânico e opressor, que ensinava os cidadãos a terem prazer em ser oprimidos, a terem prazer em consentir com o domínio tirânico dos seus governantes. Essa foi uma visão. O segundo romance, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, retratou um futuro um pouquinho diferente, marcado também por opressão,
mas não uma opressão externa, e sim uma opressão interna, em que as pessoas não seriam oprimidas por um governo tirânico, mas seriam oprimidas e dominadas pelos seus prazeres corrompidos. Aliás, em que pessoas seriam geneticamente programadas a viverem somente por instinto e somente em busca dos seus prazeres mais baixos, mais corruptos. Dois romances com duas visões muito diferentes do que seria o futuro do mundo. Na primeira visão, as pessoas seriam controladas externamente na base da força e da dor. Na segunda visão, as pessoas seriam controladas internamente por meio das suas paixões e dos seus desejos. Pois bem, se vai quase um século em que esses autores escreveram as suas obras, e creio que no nosso mundo, nas primeiras décadas do século 21, podemos ver estas duas visões, ou estes dois modelos em vigor no nosso mundo. Vemos nas notícias, nas manchetes, países onde pessoas são controladas à força, na base do terror, na base da opressão externa, e se sentem privilegiadas por terem ditadores como seus líderes. Mas nós que vivemos no Ocidente, experimentamos de uma outra visão, creio que é a segunda, em que não somos oprimidos pela força e pela dor, mas somos controlados pelos nossos desejos e pelas nossas paixões. Nós que vivemos no Ocidente, estamos cercados do que alguns têm chamado de o império do desejo, ou o império do prazer. Do que consiste este império, este domínio do prazer? Pense comigo nisto. Além do seu trabalho, na média, além do tempo gasto com o trabalho pelas pessoas no Brasil de hoje em dia, onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo e da nossa semana? Pegue a média nacional. Descontadas as horas em que passamos trabalhando, a maioria das famílias brasileiras gasta o seu tempo se divertindo, seja buscando a opção de lazer mais conveniente ou mais atraente para o final de semana, para esse primeiro feriadão do ano, ou pensando em umas férias, bem luxuosas, destinos cada vez mais exóticos e cada vez mais custosos, seja gastando horas vasculhando a TV aberta, TV a cabo, a internet à procura dos melhores seriados, dos melhores filmes, as melhores novelas, as melhores tramas e os dramas que vão cativar a nossa atenção e ocupar as nossas noites de semana. Seja o tempo que gastamos uns com os outros no almoço, ou vendo-nos na igreja, falando sobre o quê? As nossas opções de lazer, o que assistimos, aonde fomos, qual foi o último passeio, para onde viajamos, onde queremos investir numa próxima viagem. Seja vasculhando os catálogos, as vitrines do shopping, à procura daqueles bens e acessórios que vão nos tornar mais felizes, nos farão nos sentir mais valorizados, mais quistos pela sociedade. E tudo isso potencializado pelo quê? Pelas mídias digitais, pelas redes sociais, que nos prometem, com a maior eficiência, nos levar para os melhores destinos, para as melhores compras, para os melhores restaurantes, para as melhores séries, para o melhor que o mundo tem a nos oferecer, pelo menor preço. Já deu para ter uma noção do que é o império do prazer? O que essa sociedade se tornou? Como a nossa sociedade cultua o prazer? Sendo sinceros, meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade obcecada com o prazer, adicta, viciada em prazer, em que passamos a medir tudo pelo seu potencial de nos trazer prazer ou não, seja os bens que consumimos, seja os relacionamentos que cultivamos e até mesmo a igreja que frequentamos. Uma das primeiras perguntas que muitos fazem ao saírem de um culto na igreja hoje: poxa, esse culto me fez sentir bem,
Poxa, hoje o culto estava inspirado. Por quê? Porque me fez sentir bem. Medimos até a nossa espiritualidade, a nossa devoção a Deus pelo quê? Pelo seu retorno de prazer, pela sua sensação de satisfação pessoal. Medimos a igreja assim, quanto ela nos agrada ou quanto ela nos desagrada, e se tem algum outro lugar que vai nos trazer mais prazer do que esse, onde cultuamos no domingo. Enfim, este é o império do prazer, que nos cerca tanto quanto a tirania do consumo que nós estudamos na semana passada. E meus irmãos e irmãs, se nós não vivermos atentos, se nós não estivermos vigilantes quanto a esta cultura que nos rodeia, nós facilmente nos tornaremos aquilo que o apóstolo Paulo descreveu para o seu discípulo Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 4. Nos tornaremos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O culto ao prazer, tanto quanto o culto ao dinheiro e ao consumo, é mais um dos sintomas deste mal, desta praga que invadiu a igreja, que chamamos de mundanismo. O amor pelo mundo, divorciado e até em oposição ao amor a Deus, que ameaça sufocar a nossa fé e acabar com a nossa vida cristã. Então, o que as Escrituras dizem a esse respeito sobre o assunto do prazer? Será que encontramos algo na Bíblia a respeito do prazer que as pessoas tanto buscam, com o qual as pessoas tanto sonham? O que a Bíblia ensina sobre a origem do prazer? O que a Bíblia ensina sobre o perigo do prazer? E por fim, o que as Escrituras nos ensinam sobre o nosso prazer supremo? São essas três coisas que queremos ver nesta noite, à luz da palavra de Deus: a origem do prazer, perigo do prazer e onde encontraremos o nosso prazer supremo. Primeiro, de onde vem o prazer? Quem criou o prazer? Você sabe responder? E por mais incrível que possa soar aos ouvidos dessa cultura secularizada e humanista, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre prazer. Aliás, você pode começar pelas primeiras páginas somente das Escrituras, e o que você encontrará em Gênesis capítulos 1 e 2? Você verá Deus revelando-se como a fonte e a origem de todo o prazer. E mais, Deus criando um mundo no qual Ele teve prazer, e declarou isso em alta voz. Você lembrará comigo o eco de Gênesis capítulo 1, ao fim de cada novo dia da criação, Deus vendo o que fez e dizendo que era bom, era agradável, Ele teve prazer nisso. Como quando alguém faz uma bela receita e diz: ficou bom, hein? Errei na mão dessa vez. Ou quando alguém decora a sua casa e o faz com requinte, com cuidado, e diz: poxa, ficou bom isso aqui. Ou quando alguém recebe uma boa avaliação no seu trabalho e diz: poxa, que trabalho bem feito, isso ficou bom, hein? Assim também Deus, ao olhar a sua criação dia após dia, viu: isso era bom, e quando terminou a primeira semana, viu tudo que havia feito e disse que era muito bom. Não só tecnicamente bom, mas esteticamente bom. Deus viu, expressou o seu prazer na sua criação, porque a criação original espelhava a beleza e a grandeza do seu Criador, levava a marca, a digital, por assim dizer, do seu Criador. E tudo que ele viu, e tudo que havia feito, e tudo com o qual ele presenteou a raça humana, ele disse: isso é bom, isso é muito bom. Ou seja, diferente do que muitos pensam sobre o cristianismo, qual é a fama ainda hoje do cristianismo, nossa cultura? Que o cristianismo, a fé cristã, é uma fé estraga prazer, é uma fé que diz não ao prazer, é uma fé que poda todas as nossas fontes e experiências de prazer. Ao contrário,
As Escrituras Sagradas ensinam desde cedo, desde as suas primeiras páginas, que o cristianismo, diferente da sua má reputação, e também diferente de muitas outras religiões, principalmente as que vêm do Oriente, que rejeitam o mundo, que querem fugir do mundo, que dizem que a nossa felicidade está fora do mundo, longe do corpo, longe dos pertences, longe do apego à matéria. É isso que você verá, por exemplo, na filosofia budista, ou hindu, ou taoísta. Diferente de tudo isso, a Bíblia ensina com muita clareza que não há nada intrinsecamente ruim sobre a criação, sobre o mundo que nos cerca. Pelo contrário, foi Deus que fez tudo isso. Ele foi o primeiro a encontrar prazer nisso, e foi Ele quem quis compartilhar essa alegria conosco. Então precisamos fugir deste mal chamado ascetismo, este mal que ronda a igreja vez por outra na história, que ensina que para sermos santos, para sermos puros, não devemos tocar nisso ou naquilo, fugir do mundo, nos desapegarmos para sermos mais santos. Não é esse o retrato que você vê de Deus e da sua criação em Gênesis. Mas o que mais vemos aqui nesses primeiros 2 capítulos? Bem, é possível identificar pelo menos 3 esferas na qual encontramos prazer nesta vida e neste mundo, ainda pensando sobre Gênesis. Se você tem qualquer familiaridade com o texto, você poderá identificar essas 3 esferas nas quais Deus compartilha conosco o seu prazer. Primeiro, a esfera da criação, do mundo criado. O prazer de habitar no mundo bonito, no mundo belo. E você, carioca, você, morador do Rio de Janeiro, é abençoado por Deus, porque essa cidade é bonita por natureza, como disse um dos nossos poetas. E é mesmo, como somos agraciados por uma natureza riquíssima, belíssima, que leva a assinatura do seu Criador. A criação é uma fonte de prazer e alegria para a raça humana, e não só a natureza nua e crua, mas tudo que isso gera em nós, toda atividade criativa humana em interação com a criação. Arte, música, poesia, trabalho, indústria, comércio, lazer, descanso, recreação. Tudo que este mundo nos proporciona e tudo que podemos fazer com este mundo é um presente de Deus, é uma dádiva do Senhor. Esta é a primeira esfera. Há uma segunda, porém, não só na esfera do mundo criado e das coisas criadas, e das coisas que fazemos com este mundo e neste mundo, mas na esfera das nossas relações humanas, seja no convívio social entre conhecidos e amigos, dar boas risadas ao redor da mesa, compartilhar uma boa refeição com colegas de trabalho, de estudo, com família, com irmãos em Cristo, sem falar no prazer do amor romântico, no prazer da intimidade conjugal, também criados por quem? Por Deus, para o nosso bem. Mas há uma terceira esfera, e a nossa alegria neste mundo não estaria completo sem essa terceira esfera, não só a esfera da criação e não só a esfera das relações humanas, mas a esfera da nossa relação com Deus, aquele que é a fonte de todo prazer, aquele que, segundo o Salmo 16, é a fonte de toda alegria, o prazer que Deus nos concede, o simples prazer de estarmos com Ele, de andarmos com Ele, de louvarmos o seu nome, seja a sós com Ele, seja cultuando a Deus em casa, com a sua família, num culto doméstico, seja num ambiente como esse, no culto congregacional. Que prazer Deus nos concede nessas coisas maravilhosas. Ou seja, neste mundo que Deus criou, você não precisa ir à caça do prazer. Para onde você apontar o seu nariz, em cada canto, em cada esquina deste mundo, nós vivemos num mundo repleto, num mundo saturado de prazer, de fontes de alegria nos aguardando a cada dia, a cada manhã, a cada nova semana. E se eu abrisse o espaço aqui ao microfone para que cada um pudesse dar testemunho disso, nós adentraríamos a madrugada aqui falando sobre todas as nossas experiências maravilhosas neste mundo que Deus criou. Mas como eu estou falando, deixe-me compartilhar um pouquinho as minhas experiências.
as coisas nas quais Deus tem me concedido o seu prazer. Por exemplo, ao contemplar a bela criação de Deus, já tendo conhecido aí a maior queda livre de água no Brasil, lá no interiorzão de Goiás, no município de Formosa, no Salto de Itiquira, ficar lá ao pé daquela cachoeira com mais de 100 metros de altura e me sentir um grão de poeira cósmica diante da grandeza e da beleza daquele cenário. Saber que se eu ficasse debaixo daquela cachoeira, eu seria esmagado pela força bruta da água. E ver Deus, ver a mão de Deus, a assinatura de Deus naquele cartão postal. Se eu começar a falar sobre São Lourenço, eu acho que eu vou gastar o resto da noite aqui, que eu acho que os novos céus e nova terra vão parecer mais ou menos com o Parque das Águas em São Lourenço. Quem conhece São Lourenço e o Parque das Águas sabe do que eu estou falando aqui. É aquele recanto maravilhoso, restinho de Mata Atlântica, beber aquelas fontes maravilhosas que Deus criou. O que falar do Horto Florestal em Campos do Jordão, a beleza do Parque do Caracol lá na Serra Gaúcha. Mas eu disse que você é carioca, você é agraciado por Deus, uma cidade linda por natureza, você tem jardim botânico, você tem Pão de Açúcar, você tem Grumari, você tem um pôr do sol à beira da praia. Quantos dias do ano? Olhe ao seu redor e veja quanto prazer Deus nos dá em desfrutar da sua criação. O que falar da criatividade humana? O prazer que eu encontro em ouvir, sempre por volta do fim do ano, o Messias de Handel, entoado, executado por uma bela orquestra sinfônica, ou me deleitar nas fantasias de C.S. Lewis em Nárnia, ou de Tolkien na Terra-média, ou até mesmo nos sucessos cinematográficos de Steven Spielberg. Quem gosta de um bom filme de Steven Spielberg? Aquele bom, E.T., Indiana Jones, primeira geração, e os mais recentes também, coisa maravilhosa. Ver o que é capaz a criatividade do ser humano. Eu nem cheguei no convívio da minha família, sentar à mesa com os meus filhos, desfrutar de uma bela refeição, da minha esposa que tem um talento culinário maravilhoso, desfrutar das criações dela, uma torta de limão, coisa celestial que Deus ensinou a Raquel a fazer, que alguns já conhecem aqui. Provar daqueles quitutes, uma bela refeição, sentar à mesa com os meus filhos, falar sobre as coisas de Deus, vê-los crescendo, brincando, se divertindo. E eu nem cheguei na igreja, nem falei sobre o domingo, o prazer que é o domingo na casa de Deus, este dia que é a coroa da minha semana. Se os meus filhos escolhessem um dia da semana, que se tivesse 7 dias iguais, seriam 7 domingos, todo dia seria domingo para os meus filhos, eles dormiriam, acordariam, passariam o dia aqui, porque é aqui que eles encontram maior alegria na semana, com seus colegas, tios, tias, louvando a Deus, seja domingo a domingo, ou especialmente na Páscoa, no Natal. Isso só para falar sobre uma pequena parcela, os muitos prazeres que Deus tem me concedido na minha vida até aqui. E você? Pensou em alguns? Algumas alegrias, algumas experiências marcantes, ou até mesmo cotidianas, o prazer de dormir, coisa boa, dormir, e comer, e brincar, e orar, e louvar, e rir, e passear, e trabalhar e descansar. Mas será que existe um perigo em tudo isso? Existe. Claro que existe. Porque não vivemos mais em Gênesis capítulos 1 e 2. Aquele mundo passou, algo aconteceu. E o prazer que Deus nos proporcionou no início é um prazer hoje ambíguo. É um prazer que tem um porém. Tendo visto de onde vem o prazer, quem é a fonte de todo o prazer, a pergunta é: qual o perigo do prazer? Do que consiste o perigo do prazer? O grande perigo do prazer chama-se o prazer pelo simples prazer do prazer. Ou seja, o prazer como um fim em si mesmo. Não foi isso que Salomão registrou nas palavras que lemos no início desse sermão?
esta que representa a sua autobiografia espiritual, o livro de Eclesiastes, seu testemunho de tudo que ele provou, de tudo que ele experimentou na sua vida, de como ele se lançou em busca do quê? Da alegria, do prazer. Está aqui no capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, o prazer, descubra as coisas boas da vida. Está aqui o diário de bordo de um homem que deu vazão a todas as suas paixões, todos os seus desejos, que experimentou de tudo que este mundo tem a oferecer, do bom e do melhor. E qual foi a lição que ele nos trouxe? Que ele nos deixou e nos legou? Está aqui. Eu disse a mim mesmo: vem, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Onde Salomão foi buscar a sua alegria? Onde ele foi procurar o seu prazer? Bem, olhe atentamente comigo para o texto e você descobrirá que Salomão procurou nos mesmos lugares que as pessoas procuram hoje a sua satisfação e o seu prazer. Volte alguns poucos versículos para o capítulo 1, versículos 16 a 18. A primeira parada de Salomão foi a sabedoria, o prazer do conhecimento. Ele disse em Eclesiastes 1, versículo 16: fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato adquiri muita sabedoria e conhecimento, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Salomão procurou primeiro na sabedoria, e a sabedoria o frustrou. Mas ele não se deu por vencido. Ele continuou, capítulo 2, versículo 2. Não na sabedoria, mas no riso, no entretenimento. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Ou seja, nem na academia e nem no circo, nem em um lugar nem em outro, Salomão encontrou a perfeita alegria. Versículo 3, qual foi a sua próxima parada? Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, ou seja, a bebida forte, a festança, a farra. E Salomão encontrou lá a alegria que ele tanto desejava? Não. Ele disse: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana, e não encontrou. Tanto que a lista continua, versículos 4 a 6. Não na bebida, mas nos grandes projetos, nas grandes realizações. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Ele encontrou alegria nisso? Talvez, mas não para sempre. Ele continuou para as riquezas, versículo 7. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. E Salomão encontrou satisfação nisso? Não. Ele partiu então para o prazer do sexo oposto, a intimidade e a aventura sexual. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. E por fim, no versículo 9, ele recorreu à fama. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. E qual foi o resultado de tudo isso? O resumo da ópera, versículos 10 e 11. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz
debaixo do sol. Como disse o pastor Kent Hughes, essa é a autobiografia e o obituário de todo hedonista. O que é um hedonista? É alguém que cultua o prazer e que vive em função do prazer acima de tudo e acima de qualquer coisa. Aqui está a autobiografia e aqui está o obituário de quem vive em função do prazer. E o que diz o obituário? Vida inútil. Vida inútil. Inútil. É isso que você quer sobre a sua cova? É isso pelo qual você quer ser lembrado? Trabalhou? Prosperou? Se banqueteou? Festejou? Vida inútil. Vida inútil. De novo, o problema não é o prazer em si, já vimos isso. Deus é a fonte de todo prazer, Ele é a origem de todo prazer. O problema é quando nós reordenamos e redirecionamos o prazer para que ele se torne o fim máximo, o alvo da vida, a razão de viver. Como bem disse o diabo veterano Fitafuso ao seu jovem sobrinho aprendiz Vermebili, em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Quem já ouviu falar sobre as Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Livro maravilhoso, terrível ao mesmo tempo. Neste livro, Lewis imagina aí o diálogo entre um diabo veterano e um diabo aprendiz, um tio e seu sombrio, Fitafuso e Vermebili, em que o diabo veterano está ensinando o diabo aprendiz como tentar os homens e como redirecioná-los para longe de Deus. Ouçam os trechos dessa conversa, imaginada aí por C.S. Lewis. O diabo mor dizendo para o diabo mirim: nunca se esqueça que ao lidar com qualquer prazer em sua forma saudável e normal e satisfatória, estamos em certo sentido no campo do inimigo. O inimigo em questão é quem? Deus. Você está dizendo, quando o assunto é prazer, estamos no campo de Deus, não no nosso. Sei que já ganhamos muitas almas através do prazer. Em todo caso, o prazer é a invenção dele, não nós. Ele criou os prazeres. Toda a nossa pesquisa até aqui não nos capacitou a criar um prazer. Tudo o que podemos fazer é encorajar os seres humanos a tomarem os prazeres que o inimigo, Deus, criou e aproveitá-los em momentos, de maneiras e em graus que ele proibiu. Logo, sempre trabalhamos da condição mais natural de um prazer para uma condição menos natural, menos voltada para o Criador e menos prazerosa. Um desejo cada vez maior por um prazer cada vez menos satisfatório é a fórmula. Não é isso que o mundo nos vende? Um desejo cada vez maior e mais insaciável por prazeres cada vez menores, por bugigangas e estímulos e atrações que cada vez menos nos satisfazem e criam maior insatisfação. Mais adiante, o diabo veterano Fitafuso diz assim: ele, Deus, encheu o seu mundo de prazeres. Há coisas para os homens fazerem o dia inteiro sem que ele, Deus, se importe com isso. Dormir, lavar-se, comer, beber, amar, brincar, orar, trabalhar. Tudo tem que ser corrompido antes de ter algum proveito para nós. Tudo tem que ser corrompido. Todo prazer tem que ser corrompido antes que tenha proveito para o diabo. Então a pergunta é: como o diabo, por meio deste mundo, esta cultura mundana que nos cerca, como é que ele corrompe os prazeres que Deus criou para o nosso bem? Pastor, como é que eu posso saber se eu estou desfrutando de um prazer legítimo, criado por Deus,
da maneira como Ele deseja ou não. De novo aqui a análise do pastor Kent Hughes. Ele diz: primeiro sinal de que seus prazeres e suas paixões nesta vida estão corrompidos é quando nós nos esquecemos que o prazer é um presente de Deus e tentamos encontrá-lo longe de Deus. Seria comparável a encantar-se com uma bela flor e dizer: que flor linda, eu preciso ter essa flor para mim. E o que você faz? Você arranca a flor para si e leva para casa. Pergunta: essa flor sobreviverá? Longe do caule e das raízes que a sustentavam, que geraram aquela vida e aquela beleza, sim ou não? Não. Assim é aquele que arranca os prazeres deste mundo da sua raiz, que é Deus o Criador. Logo, logo esse prazer murchará, se corromperá, sumirá das nossas mãos. Primeiro, esquecer que o prazer é um presente de Deus, tentar encontrá-lo longe de Deus, seja o prazer no trabalho, no descanso, no próprio lazer, na própria família, no próprio culto a Deus. Segundo, quando transformamos o prazer em uma busca, ao invés de percebê-lo como uma dádiva. Qual é a diferença aqui, pastor? Prazer é consequência, não é o nosso alvo. Trabalhamos, descansamos, constituímos família, cultuamos a Deus. Por quê? Porque essas são coisas boas que Deus nos deu para o nosso bem. Mas quando você faz essas coisas um alvo em si, um objeto de prazer, você verá que você não encontrará mais o seu prazer nelas. Prazer é consequência, não é a nossa motivação essencial. Nós não trabalhamos em primeiro lugar para encontrar prazer, mas quando fazemos um trabalho bem feito, com os dons e talentos que Deus nos deu, encontramos nisso prazer. Mas não confunda trabalho necessariamente com lazer, ou estudo, ou família, ou culto a Deus, o que quer que seja. Porque quando você faz do prazer a sua busca e não uma dádiva de Deus, você experimentará o que disse Salomão: você estará sempre correndo atrás do vento, sempre procurando um estímulo maior, sempre se sentindo insatisfeito nesse emprego, nessa casa, nessa amizade, nessa igreja. Não. Prazer não é uma busca, é um presente de Deus, dado àqueles que confiam nele e vivem conforme Ele ordenou. Terceiro, quando enxergamos o prazer como um direito e não como um privilégio. Eu mereço isso, é meu direito me sentir feliz, eu mereço comer tanto, e eu mereço dormir mais, e eu mereço ser mais feliz. Quem faz do prazer um direito e não um privilégio é como aquele que, querendo agarrar um punhado de areia nas mãos, vai apertando os dedos, vai fechando o punho para guardar aquilo, para ver o que? A areia escorrendo por entre os seus dedos. Assim é aquele que quer guardar para si os prazeres dessa vida como um direito, cada vez mais verá sua vida escorrendo pelos seus dedos. Prazer é um privilégio, uma bênção de Deus, não é um direito nosso. E quarto, por todas as razões acima, quando desfrutamos do prazer além do que convém. Dormir é bom na medida certa. Comer é bom na medida certa. Trabalhar é bom na medida certa. Descansar é bom, sim, na medida certa. Assim como qualquer outro prazer neste mundo, na medida certa. Mas quando Deus sai da equação, quando Deus sai de cena, aí começa essa espiral descendente. Fazemos do prazer o nosso alvo, do prazer o nosso culto, do prazer o nosso estilo de vida, e logo logo estamos nos lambuzando e nos embriagando
e nos corrompendo com os prazeres desta vida. Quais são os resultados disso? Primeiro, quem vive em função do prazer, quem vive com o prazer como seu ídolo, primeiro, vai reordenar e arruinar todas as suas demais prioridades na vida. Se você fizer do seu hobby, do seu passatempo, da sua saúde, da sua figura estética, o seu ídolo, tudo mais sofrerá. Seu trabalho, sua família, seus amigos, sua igreja, sua fé, você só viverá para aquilo e nada mais. E nada mais. Você será consumido por aquilo que você adora e idolatra, e não terá mais espaço na sua vida para isso. Segundo, ironicamente, tal busca diminui e compromete todas as demais fontes de prazer e alegria com as quais Deus nos cerca. Interessante isso, né? Deus nos concedeu tantas fontes diferentes nas quais encontramos o nosso prazer, mas quando você escolhe uma só para ser a sua fonte de prazer, o que acontece? Você não consegue encontrar mais prazer em nenhum outro lugar. Numa conversa simples, um tempo a sós com seu cônjuge, com seus filhos, parece que sua alma ficou bitolada e você só consegue viver para trabalho, dinheiro, bem-estar, o corpo perfeito, assim por diante. Terceiro, essa adicção ao prazer fará de você uma pessoa insensível e intolerante à dor. Você não conseguirá conviver com a sua dor e com as suas frustrações, nem das pessoas mais próximas de você na sua família, muito menos dos seus irmãos e irmãs na igreja e este mundo. Creio que uma das razões, não a única, mas uma das razões pelas quais a depressão se instalou no início deste século como um dos piores males que assola a sociedade ocidental, é porque nós não sabemos viver em nenhum outro estado do que em prazer contínuo, e assim que não sentimos mais prazer, nos sentimos o quê? Apavorados. Não sabemos conviver com a dor, não sabemos conviver com a frustração. Protegemos os nossos filhos para que eles não sintam nenhum tipo de dor e nenhum tipo de frustração. E no primeiro sinal de dificuldade, eles entram em pânico. Eles, seus pais e a igreja. Não sabemos mais conviver com a dor. E pior, biblicamente falando, a dor e o sofrimento são das experiências mais importantes para o crescimento e amadurecimento espiritual. Mas no primeiro sinal de dor, no primeiro sinal de desconforto, estamos fora, não conte conosco. Uma sociedade adicta em prazer é uma sociedade impotente para lidar com a dor e a frustração. E por fim, uma sociedade adicta em prazer é uma sociedade anestesiada quanto à sua maior e principal necessidade. É uma sociedade que não consegue mais reconhecer a sua necessidade mais profunda, que nós só encontraremos em quem? Aquele que é a fonte de todo prazer, de toda alegria. De novo, irmãos e irmãs, por melhores e mais legítimos que sejam os prazeres da sua vida, seja moda, gastronomia, turismo, esportes, cinema, teatro, música, natureza, o que seja. Não deixe que essas coisas anestesiem a sua alma, a ponto de você não mais saber do que você realmente precisa nessa vida. E você? Tem vigiado? Tem guardado o seu coração? Ou você entrou na roda viva deste mundo,
viciado, adicto em prazer, que não consegue viver em nenhum outro modo do que em modo constante de prazer constante. O que nos leva à pergunta final: onde encontramos o nosso prazer supremo? No que ou em quem vamos encontrar plena satisfação para a nossa alma? De novo, C.S. Lewis disse certa vez: se após ter procurado em todos os lugares deste mundo por um prazer que nos satisfaça por completo, e ainda assim não encontrarmos, qual é a conclusão mais natural? Que a nossa alegria não se encontra neste mundo, que nós não fomos criados para nos satisfazer somente neste mundo e nesta vida. A conclusão mais natural é que eu e você fomos criados para encontrar nossa alegria fora desse mundo, por aquele que criou todo o mundo e o universo para a sua glória. E é exatamente isso que disse o salmista no Salmo 16, versículo 11, com o qual começamos esta noite de culto: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quem não quer isso? Quem é louco para trocar isso por qualquer outra coisa? Não é isso que diz o seu coração, carente, faminto e sedento por prazer e alegria? Você não quer saber onde encontrar uma alegria que é mais que apenas superficial e temporária? Você não quer prazer profundo, alegria eterna? Quem não quer isso? Pois bem, se você está procurando longe de Deus, você viverá condenado à frustração e à miséria nesta terra, porque Deus não criou este mundo para te satisfazer longe dele. É nele, é na presença dele, é à direita dele que você encontrará alegria plena e prazer eterno, e somente nele. Ou como disse aquele grande servo de Deus, Agostinho de Hipona: Senhor, tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma só encontrará descanso quando repousar em ti. É lá, é nele, e somente nele que você encontrará descanso. Então chegamos ao final desta noite, tendo descoberto ou relembrado que Deus criou todos aqui, todos sem exceção, todos neste recinto nessa noite foram criados por Deus e para Deus, para encontrarmos o nosso prazer nele e nele somente. Mas a palavra de Deus nos diz que todos nós, pela loucura e insensatez do pecado, nós viramos as costas para Deus, nós repudiamos Deus, nós trocamos a fonte eterna de todo prazer por fontes secas, ou nas palavras de Jeremias, cisternas rotas que não conseguem guardar água. Trocamos Deus, que é a fonte eterna de prazer, por fontes secas, neste mundo seco sem Deus. Tal qual Salomão, você e eu já descobrimos, em menor ou maior escala, que tentar viver a sua vida em função do prazer e tentar encontrar o seu prazer longe de Deus é inútil, é correr atrás do vento. Mas as boas novas do Evangelho é que este mesmo Deus que nos criou, pela sua graça e livre misericórdia, enviou-nos seu Filho, seu único Filho, aquele que vivia com o Pai à sua direita, aquele que desde a eternidade passada desfrutava do prazer contínuo, ininterrupto de comunhão com o Pai. O Filho de Deus deixou o prazer da presença do seu Pai
para provar o desprazer, o desgosto, o dissabor e a desgraça da cruz do Calvário, por mim e por você. Para que fim? Para que por meio da sua morte e ressurreição, o caminho fosse reinaugurado para a direita do nosso Criador, onde encontraremos alegria plena e prazer sem fim. Não é isso que sua alma quer? Não é por isso que o seu coração tanto anseia? Então renda-se a Cristo, entregue a sua vida a Cristo, deposite todos os seus demais prazeres michurucas e minúsculos aos pés do Redentor. Confesse a Ele o quanto você tem colocado outros prazeres à frente dele. Confesse a Ele o que você tem amado mais que Ele. E se necessário for, abandone os prazeres que Ele proíbe na sua palavra. Pelo quê? Pelo prazer maior, pelo prazer supremo de estar com o Pai, de viver com o seu Criador, que é a fonte de toda alegria. Ao renunciar aos prazeres deste mundo, ao abandonar uma vida de prazeres desproporcionais, não caia na mentira do diabo de achar que você estará trocando um prazer maior por um prazer menor. Não! Troque os prazeres menores do mundo pelo prazer supremo do Senhor. Corra para Ele, entregue-se a Ele, diga: Senhor, eu quero me satisfazer em Ti e em Ti somente, e ensine-me, Senhor, a achar em Ti toda a minha satisfação. E se você fizer esta oração nesta noite, eu não tenho dúvida que dos céus Deus derramará no seu coração um prazer eterno, alegria plena da sua presença. Vamos orar. Senhor bendito, nós te adoramos por ter nos criado de forma assombrosamente maravilhosa. Por ter nos feito, Senhor, com este desejo insaciável e inegável por Ti mesmo. Mas Pai, perdoe-nos e perdoe-me também por termos feito tamanha confusão no nosso coração, imaginando que poderíamos ser criaturas felizes e satisfeitas longe de Ti. Perdoe-nos, Senhor, a loucura de termos trocado a Ti, Criador, pelos prazeres menores e passageiros deste mundo. Perdoe-nos, Senhor, por termos nos deixado intoxicar por essa cultura que idolatra o prazer. Por sermos tão controlados, Senhor, pelas paixões e os desejos que corrompem e oprimem as pessoas deste mundo. Pai, tem misericórdia de nós. Traz-nos de volta a Tua presença nesta noite, tal qual o filho pródigo, que caindo em si, viu a miséria
do seu coração, alimentando-se das sobras de um chiqueiro, quando ele tinha à sua disposição um rico banquete, sentado à mesa com seu pai. Ó Senhor, que cada um de nós aqui possa sofrer semelhante transformação e renovação nessa noite, que possamos cair em si, entendemos quão distantes temos caminhado longe do Senhor, que voltemos para Ti, Senhor, e Te encontremos de braços abertos, prontos a nos receber, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho, que por nós experimentou a pior agonia e dor de todas, a tortura do Calvário, por nós e pela nossa salvação. Ó Pai, se houver entre nós aqueles que nunca antes provaram da alegria, da comunhão contigo, da reconciliação com o Senhor, Pai, conquista esses corações nesta noite pela Tua graça soberana e convence-os de que não existe prazer igual a conhecer-te, amar-te e confessar-te e render-se a Ti com arrependimento e fé. Sela esses corações, Senhor, guarde-os para Ti mesmo. Peço por aqueles, Senhor, que tendo feito isso um dia, hoje vem reconsagrar sua vida ao Senhor, arrependidos dos seus maus caminhos, da sua tolice, da sua insensatez. Ó Pai, reconduze-os à Tua presença, pela Tua graça e misericórdia. E por todos nós eu peço, Senhor, maior fome e maior sede por Ti. Que não passe um dia da nossa vida, a partir desta noite, sem que provemos, Senhor, o prazer de Te buscar, e assim encontremos o devido prazer em todas as demais coisas desta vida, seja família, seja amigos, seja saúde, seja trabalho, seja o descanso, seja o que for. É o que nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus.